mission of each true knight is duty. Nay, is privilege. To dream the impossible dream. To fight the unbeatable foe. To bear with unbearable... Pessoal, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para esse evento. É muito bom poder estar aqui na Livraria Cultura de novo, falando de livros, de filosofia, de mitologia, né, com uma programação extensa durante essa semana e culminando no sábado com o Dia Mundial da Filosofia, que é um dia que foi demarcado pela Unesco e que Nova Acrópole patrocina aí no mundo todo, né? Não só em Brasília, mas no Brasil inteiro e pelo mundo todo. Então a gente está com essa programação e agradeço, né, vocês, espero que vocês venham para os próximos e que a gente se encontre no sábado lá no Museu Nacional, nesse fechamento da Semana da Filosofia, ok? Então vamos lá. Hoje então a gente vai falar sobre Dom Quixote de la Mancha, um dos maiores livros de Cervantes e um dos livros mais lidos no mundo. Quando eu cheguei aqui, agora eu já não lembro quem foi, me perguntaram, e aquela Bíblia, Renata, que você trouxe para a palestra? Aí eu falo assim, olha, depois da Bíblia, tem gente que diz que é o segundo livro mais lido no mundo. Então tá páreo a páreo. Que é uma edição justamente, né, do Dom Quixote, que é uma edição antiga e com as ilustrações do Gustave Doré, que foram os que eu escolhi também para tentar colocar aqui para a gente conhecer, que é um dos maiores ilustradores, né, que a gente tem. E é uma edição, então, realmente bem antiga, né, relíquia de família, que eu trago para dar sorte na palestra. Tem funcionado, vamos ver se hoje funciona. Então, a gente, para entender um pouquinho dessa ideia de Dom Quixote, eu vou começar falando um pouco de Cervantes e falando um pouco da época em que a obra é escrita, que é importante para a gente compreender a contextualização e algumas escolhas, né, que o autor faz durante a obra. Então, começar falando um pouquinho de Cervantes. Cervantes aqui, ele nasce em 1547 e morre em 1616, um ano depois de publicar a segunda parte do Dom Quixote. Dom Quixote é uma obra em dois volumes. O primeiro volume vem em 1605, depois de 10 anos, em 1615, ele solta o segundo volume. E aí, no ano seguinte, ele morre. Então, ele fechou a obra e aí, logo em seguida, ele fecha sua obra na vida também, né? E ele se descreve assim, eu achei interessante essa frase dele. Fala, eu, senhores, sou um homem curioso. Sobre a metade de mim predomina Marte. Sobre a outra metade, Mercúrio e Apolo. Alguns anos me dediquei ao serviço da guerra. E alguns outros, os mais difíceis é o exercício das letras. Então, aí já tem a comparação que ele faz, né? Ele é este homem de guerra, ele vai à guerra várias vezes, ele é preso e ele tem essa questão da honradez de se colocar a serviço, digamos assim. Uma frase que ele põe, que é ótima, que ele põe das suas feridas, fala, as feridas que um soldado leva no rosto e no peito são estrelas que guiam os demais ao céu da honra. Então essa é a visão dele do papel que ele exerce enquanto está sendo regido por Marte, né? Diz que ele sai da Espanha em determinado momento, vai para a Itália, diz que ele sai meio fugido por conta de uma briga, conta a revista Caras da época, né? Diz que ele brigou ali, aí teve que sair da Espanha, fugiu ali, né? Fugiu não, mudou-se, né? Foi para Roma e ficou um tempo por lá. E aí, nessa época, ele vai participar, então, da Batalha de Lepanto, que é uma batalha naval, onde a Europa acaba com a ameaça dos turcos. E ele, nessa batalha, ele sofre um ferimento de guerra, né, na mão, graças a Deus, esquerda, e ele não era canhoto. Então, na mão esquerda, ela fica inutilizada depois dessa batalha, né, e ele é condecorado com cartas de recomendação, né, ele recebe medalhas e tudo pelo seu desempenho, e uma série de cartas de recomendação que poderiam ajudar muito ele quando ele voltasse para a Espanha.
para conseguir, né, um emprego, uma posição, já que era uma pessoa filho de um barbeiro, cirurgião barbeiro, né, uma profissão que não dava assim tanto sustento. E ele volta e fala, não, então agora eu vou me estabelecer direitinho, vai dar tudo certo, né? Conseguir com essas cartas de recomendação todas uma boa posição. E aí quando ele está voltando para a Espanha, ele é sequestrado. Você vê já que é uma pessoa de muita sorte, né, em diversas coisas. Então quando ele está voltando para a Espanha com todas as suas cartas de recomendação, ele é preso pelos corsários, né? E fica 5 anos preso em Argel, na Argélia. E quando o cara pega e fala assim, nossa, com esse monte de carta de recomendação deve ser rico. Então ele pede um resgate exorbitante, a família não tinha a mínima chance de conseguir aquele dinheiro. E ele fica 5 anos lá, tendo contato, inclusive, né, com os turcos e tudo. E aí ele fica aguardando para poder ser liberado. E quando ele é liberado e volta para a Espanha, eles conseguem pagar o resgate. As cartas dele de recomendação já não servem mais, porque o rei já tinha morrido, enfim, a vida já era outra. E aí ele vai ser uma pessoa que trabalha com tributos, ele vai ser coletor de impostos. Porque os livros que ele estava escrevendo, as coisas que ele estava escrevendo não estavam dando muito dinheiro e tal, aí ele foi arrumar um emprego mais light, né? Foi ser coletor de impostos. Aí ele foi coletar impostos da igreja e aí foi excomungar. O pai falou, não, onde é que já se viu, né? Vim catar imposto aqui de jeito nenhum, excomungaram ele. E aí ele foi acusado de tirar dinheiro, e aí quebrou o lugar para onde ele trabalhava, enfim, foi preso de novo. E aí diz que nessa outra prisão foi onde ele começou, provavelmente, a escrever Dom Quixote, né? Quem de nós, quando fôssemos presos, né, a gente ia sair com o início de uma obra que ia marcar a história, né? Então, é uma pessoa que pelo menos sabe aproveitar bem o seu tempo, né? Estava ele lá, então, começando a sua obra, que vai ficar pronta, então, em 1605, com 57 anos. Lembrando que o Dom Quixote tem 50, que para a época já é fila preferencial faz tempo, né? Já é uma idade extremamente avançada para a época. O pessoal costumava falecer com uns 30 anos, 40, 50 anos, você já passou muito da probabilidade, né? E ele com 57 anos, então ele lança Dom Quixote e é um sucesso na hora. É um sucesso, são 6 edições que são feitas, uma coisa rara para a época, e todo mundo conhecia Dom Quixote, que era uma comédia, né? Essa é a parte bacana. Durante muitos anos, inclusive, os estudiosos não levavam muito a sério a obra porque ela era vista como só uma comédia, assim. Um negócio nem para passar o tempo, para fazer o pessoal rir, um cara estranho e tal, nem dava muita bola. Aí depois de uns 200 anos é que o pessoal começou a reler o Dom Quixote e ele se tornou conhecido como um grande clássico, profundo e filosófico. Até então ele era considerado mais uma comédia sem tantas pretensões assim, ok? Aí ele publica então em 1605, é um sucesso enorme. E aí, em 1615, ele publica o 2º volume porque começaram a soltar livros dizendo que era uma continuação de Dom Quixote. Inclusive é engraçado porque no 2º volume ele fala disso, né? O próprio Dom Quixote, os personagens estão lendo o livro, que é uma farsa, na verdade, né? Que não foi Cervantes que escreveu, e eles estão falando, nossa, que livro horrível, queima esse negócio, esse livro serve para nada. Então, assim, ele imortalizou a crítica, né? Que ele queria fazer, essa pessoa que quis dar continuidade ao Dom Quixote. Então, nesse momento, ele mata Dom Quixote para não ter problema. Assim, vou fazer o 2º volume, e quando fizer, então, a gente mata o Dom Quixote. Ixi, ele morre no final, gente. Desculpa. Agora já foi, tinha que ter avisado antes, né? Spoiler na palestra. Ele morre no final para não ter problema de aparecer algum engraçadinho dando continuidade às aventuras de Dom Quixote. Então isso é bem estratégico, né? Dizem que ele faz de propósito mesmo. E aí então ele morre em abril de 1616. Então a gente tem um Cervantes que parte para a batalha, vai para a guerra, fica preso várias vezes, a gente vai ver a questão da prisão, a gente vai ver a questão da guerra dentro da obra dele, né? E a gente tem uma pessoa que, por outro lado, fala dos clássicos, né? Quando está na Itália, tem contato com
o que a gente tem da Renascença, ele tem contato ali com Grécia, com Roma, então a gente tem uma pessoa que tem condições de fazer uma obra muito profunda e com diversos questionamentos, que é o que ele vai colocar dentro do Dom Quixote, ok? E para a gente ter uma ideia da época, eu peguei um artigo que é da Folha de São Paulo, e é uma série de artigos, na verdade, são uns 15 artigos, onde ele fala várias coisas sobre Dom Quixote, é bem interessante. Você encontra no site da Folha de São Paulo, bem tranquilo. Onde ele fala a Espanha no tempo de Cervantes. Então, como era a Espanha, né? Porque a gente fica imaginando que a gente conhece, como a Espanha é hoje, e o que era a Espanha na época de Cervantes. E a descrição que ele faz é bem pesada, assim. Não é nada muito otimista a forma com que ele coloca, né? A Espanha vindo para uma decadência, uma mudança de costumes, a gente tem uma mudança de mentalidade, um governo ainda muito instável, e você começa a ver Cervantes dentro dessa história e trazendo essa situação também para a sua obra. Então, olha como é que ele escreve. Desilusão, desencanto, alienação, sátira ou desejo de fugir de uma realidade vista como opressiva e deprimente. A morte de quase 1 milhão de espanhóis entre 1595 e 1605. Isso são 10 anos. Né? Então, 1 milhão de pessoas morrem da peste em 10 anos. Isso é muita gente. Diz que para a Espanha voltar a ter o mesmo número, demorou aí séculos para voltar a ter o mesmo número de habitantes. Né? Fala, não há dúvida que a chamada Espanha de Cervantes foi um tempo de inquietudes, ansiedades, fracassos, peste, corrupção, temores, crise, credo em cruz, perda de influência política, exploração e colonização, violências, crueldades, como tantas vezes Cervantes nos recorda em sua obra. Então, muitos dos personagens que vão aparecendo, personagens menores, né, situações esparsas assim, que ele vai colocando, vai mostrando um pouco da época mesmo que ele está vivendo. Então, a gente começa a ver no Quixote uma obra que fala de uma época em decadência, e como que você se comporta nessa época de decadência, porque Dom Quixote vai ser o ponto fora da curva. E ele está sempre querendo fazer coisas heróicas num mundo que não é mais heróico. Então, essa é mais ou menos o que ele está vivendo, né? Bota um pouco essa sensação de que as coisas estão sendo perdidas dentro da própria obra, né? Aí ele coloca aqui, né, fechando o artigo, Martins Gonzalez, declarou que a Espanha se convertera num lugar onde a virtude era desprezada e o vício louvado. Um lugar habitado por homens encantados que vivem fora da ordem natural. Isso em 1600. Não é de hoje, viu? O artigo é de 2005, mas ele está falando de 1600. Aí, quando eu li esse negócio, eu fiquei pensando assim, ele fala isso da Espanha de 1600. Aí eu lembrei de um orador romano, que é Cícero, né, que nas suas catilinárias detonou com Roma, falando que em Roma todo mundo roubava e era um absurdo, tudo corrompido. Aí eu fui ler Sócrates, aí Sócrates dizia que a juventude de Atenas, na época dele, não respeitava os mais velhos, não tinha amor pela tradição. Aí eu fui ver Confúcio, e Confúcio, o chinês, dizia que os sábios eram os antigos. Eu falei, mas isso, que repetição, né? A gente está sempre observando as coisas um pouco dessa forma, né? Hoje em dia a gente tem discursos muito assim também. Então é como se a gente sempre estivesse buscando, até historicamente, um passado, uma referência perfeita, uma possibilidade de convívio diferente. Como se a gente dissesse, o homem é muito melhor do que isso. Pode ser que tenha um tempo onde ele tenha conseguido, mas esse tempo se perdeu, esse tempo não é hoje. Né? Então, na Espanha da época a gente tem, hoje em dia a gente tem, em Roma tinha, Grécia, China. Então a gente sempre vive esses ciclos históricos que a gente vê se repetindo na boca desses grandes homens. Né? Com essa ideia de que é possível algo melhor do que o que a gente vive hoje. Vai ser sempre com essa ideia. E um outro elemento que é muito importante para entender a obra são as obras de cavalaria que faziam muito sucesso na Espanha da época. Vocês têm que imaginar que a gente está vindo das cruzadas, a gente está vindo da Idade Média, a gente está vindo de obras como toda a saga do Rei Arthur,
né? Então, a gente tem um auge da cavalaria muito grande, ela é extremamente importante, não só na literatura, como também na história. Então, a Espanha ela começa a ficar com uma enxurrada de obras que falam de cavalaria. Só que, com o tempo, elas vão ficando muito ruins. Elas vão perdendo a qualidade, elas vão ficando muito burlescas, elas vão ficando muito fora da realidade, elas começam a perder a qualidade de fato. E isso também deixa o Cervantes chateado, do tipo, poxa, era tão bom, né? Agora a gente tem umas obras de cavalaria que realmente não fazem mais tanto sentido. E, de certa forma, Dom Quixote pega esse burlão, né, que você tem aí na decadência das obras de cavalaria. E é importante porque, justamente, Dom Quixote fica doido de tanto ler os livros de cavalaria, né? Ele começa a perder a noção da realidade justamente com essa influência. E aí, um último aspecto para a gente entrar na obra é falar um pouco das estruturas míticas, que a gente pode também observar dentro da obra do Dom Quixote. Quem esteve aqui ontem provavelmente viu com Pedro os 12 Trabalhos de Hércules, onde ele falava justamente dos heróis. E os mitos heróicos eles têm uma estrutura muito similar, que a gente pode encontrar também dentro do Dom Quixote, até porque as obras de cavalaria também seguem algo similar, né? Então, o que a gente tem? Vocês vão, quem nunca viu essa parte dentro, né, do ciclo do herói, vai ver muito com os contos de fadas, né? Que começam assim: era uma vez num reino muito distante, né, um príncipe, um rei e uma rainha que eram muito felizes, ou seja, um equilíbrio, um início equilibrado, onde as coisas estão andando de forma normal. Aí acontece um fato que desestabiliza as coisas e faz com que as pessoas saiam em busca de respostas, em busca de aventuras. E aí, nessa busca de aventuras, você começa a caracterizar o herói. Ele vai passar pelas suas provas, ele vai encontrar outros heróis no meio do caminho, ele vai, com as suas aventuras, ele vai descobrindo a vida, descobrindo a si mesmo, descobrindo o sentido das coisas. E depois ele retorna. E quando ele retorna, são duas coisas que normalmente ele faz, né? As histórias fecham. Que nos contos de fadas são sempre o casamento. Porque como é que termina o conto de fada? E viveram felizes para sempre, né? Então, nos contos de fada, a gente não trabalha com a segunda hipótese, que é a morte. Muita gente diz que isso é muito parecido, inclusive. Os dois finais, eu discordo. Tem gente que diz que é muito parecido. Mas por quê? Porque um você supera e no outro você integra, né? Então, a questão do casamento é uma integração de opostos. Você consegue integrar aquele que é oposto, que é diferente. E aí vem o símbolo no casamento, que é ideal para os contos infantis. E a questão da morte, a gente já tem o Shakespeare trabalhando em Romeu e Julieta também, né? Em tantos mitos, onde a morte ela é uma superação. Você não só integra, você supera essa dualidade. Então, são normalmente os dois finais que a gente tem dentro dos mitos heróicos, né? No caso do Dom Quixote, por vários motivos, foi a morte, né? Que o Dom Quixote morre no final. Mas isso eu já contei. Então, o que a gente poderia fazer de paralelo no Dom Quixote, né? O início em equilíbrio, ele é um homem comum, Dom Quixote é um homem comum, ele é um fidalgo, o que isso significa? É que ele vive de renda, ele vive das suas terras, ele não trabalha muito, por isso que ele tem tempo para ler aquele monte de coisas de cavalaria, certo? Ele vive ali de renda, uma pessoa comum da época, sem grandes problemas. Aí vem um fator que perturba as coisas, que é essa fixação, então, com a cavalaria. Ele começa a ser abduzido pelas histórias de cavalaria. E aí ele sai à busca de respostas. Ele sai literalmente em busca de aventuras. E é onde a gente tem a estrutura toda do livro, né? E quem dá as provas para o Dom Quixote não é a fada, não é a bruxa má, não é um monstro, são os encantadores, né? Que ele fala a obra toda, esses encantadores, eles estão querendo tirar minha glória, né? Poxa, eles transformam gigantes em moinhos, eles transformam,
os guerreiros em carneiros, eles estão realmente acabando comigo. Então, esses encantadores, eles vão testando, né, digamos assim, na cabeça dele, como se estivesse testando aí Don Quixote durante toda a obra. E na volta, então, a gente fecha com a morte dele, certo? Então, é essa síntese aí, que a gente pode fazer esse paralelo para ter uma ideia geral de como olhar a obra. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Beleza. Então, aqui é a capa, né, da primeira edição, que a gente tem em 1605. E o Gustave Doré, que são os que a gente vai usar aqui dentro dos slides, eu acho que todas que eu consegui realmente foram deles. E ele é um ilustrador assim, fantástico. Ele ilustra Divina Comédia, ele faz os contos de fada, né? Aqui a Chapeuzinho Vermelho, a Cinderela, o Gato de Botas. E é fantástico o trabalho dele. Inclusive, essa edição, e tem outras lá fora, elas são todas com essas ilustrações. O que eu indicaria para vocês? Apesar de serem edições clássicas, lindas, maravilhosas, né, com bastante... Pegam uma tradução mais moderna. Porque uma das grandes dificuldades que as pessoas têm para ler Quixote é que você vai pegar uma tradução muito clássica, digamos assim, e o português é difícil. Então, ele dificulta a leitura da obra. Ali fora, aqui na frente, tem uma que é moderna, uma que tem uma tarjinha amarela, está ali na entrada. Ela é uma boa tradução, porque ajuda a gente a fluir melhor com a leitura. Então, já que a gente vai sair daqui todo mundo querendo ler Don Quixote, então vocês comprem a versão com o português mais moderno para que a gente tenha menos dificuldade. Aí quando vocês lerem umas 3, 4 vezes mais ou menos, já sabe a história toda, aí você compra aquela clássica lá de trás, entendeu? E aí você tira a onda com os amigos. Eu li Don Quixote só no original, né? Nem tanto. Ok? Então, façam isso. Peguem traduções de um português mais moderno que vai ser mais fácil, tá bom? E as outras vocês trazem para mostrar na palestra. Então, aqui eu tentei pegar trechos do livro para a gente acompanhar um pouquinho a história, tá? Então, é uma tradução simplificada para a gente tentar pegar um pouco do espírito de Cervantes e a gente vai comentando. Então, no início, é um homem comum, como qualquer outro. Numa pequena aldeia da Mancha, província espanhola, vivia um fidalgo, Dom Alonso Quezada. Vivia da exploração de suas propriedades e gostava de caçar. Era alto, seco de carnes e enxuto de rosto. Tinha, na época, 50 anos. Então, ele já começa as descrições, né? Que vai montar esse imaginário aí do Don Quixote. Seco de carne, enxuto de rosto, 50 anos. Ou seja, para um herói, ele já passou. Né? Para um herói, ele já passou da idade. Até hoje, né? Você pega o Super-Homem, você pega o Batman, você pega o Homem-Aranha, né? Ninguém tem mais de uns 30. Você pega a Marvel aí, né? Tá todo mundo dentro dessa faixa. Ou seja, Cervantes já começa assim, né? É um herói, vamos fazer ele já mais velho, já dá um outro ar, digamos assim, né? Para a obra. Aí ele começa, né? A força de tanto ler e imaginar foi se distanciando da realidade. Varando noites e noites à luz de um candeeiro, lia, relia e constituía à sua maneira o desenrolar de todas as aventuras. Então, aqui está a imaginação, né, dele, ele lendo, né, e em volta todas as coisas acontecendo. Então, ele é levado por esse mundo da imaginação. Até essa parte, hoje em dia, a gente tem um pouco de dificuldade, porque a gente imagina pouco. A gente poucas vezes se deixa levar pelo prazer da imaginação. A gente se deixa levar pela neurose da fantasia. A gente fantasia muitas coisas, mas imagina muito pouco. E hoje em dia, como tem essa coisa do livro do filme, o filme do livro, a pessoa não vou ver primeiro o filme, aí depois eu leio o livro. Muita gente gosta. E o que acontece? Que você já vai para o livro com a imagem pronta. Então, você não monta, você, sei lá, está vendo o Brad Pitt no livro. E não era isso. Tinha um personagem que era você que ia montar e que a gente não monta, porque já vem com essa visão fechada, né? Então, a gente tem imaginado cada vez menos. Uma das grandes vantagens da leitura é justamente ela deixar a gente imaginar. E uma outra dica, um livro desse tipo, um livro como Os Miseráveis, livros
clássicos e grandes, eles não são feitos para ser terminados. Eles são feitos para serem lidos. Você não pode pegar um Quixote, que tem aí mais de 1000 páginas, e ficar, e quando é que acaba? Quando é que vai acabar? Não, eu tenho que ler rápido para acabar. Como se ele fosse um livro de 100 páginas, de 200 páginas. Então é um livro que você tem que... Você vai lendo. Entende? Já é difícil para a gente quer acabar tudo, né? Quer terminar logo, quer fechar logo, quer passar para outro livro logo. E isso dificulta também do pessoal se aventurar a ler livros maiores, né? E os clássicos eram feitos para serem lidos, não para serem terminados. Então, quando você pega um livro desse, a gente tem que ir tranquilo. É um livro que demora, e a ideia é essa mesmo, porque a gente vai se identificando com os personagens e imaginando todas as cenas, tá? Aí ele decide, então, né? Aí ele põe aqui, ó, do tanto dormir e do muito ler, se lhe secou o cérebro, de maneira que chegou a perder o juízo, e deu no mais estranho pensamento em que nunca jamais caiu louco algum no mundo. Decidiu que seria cavaleiro andante, e partiria com suas armas e seu cavalo em busca de aventuras e perseguindo justa fama. Ou seja, doidou, né? Ficou doido. Então, ele é um herói de idade avançada e que enlouquece. Está perfeito para os dias de hoje. Não? Qualquer um que queira ser meio heróico vai ficar com essa cara de doido. E ele coloca, então, agora ele vai montar os personagens, ele vai montar os aparatos do Dom Quixote. Né? Então está aqui o nosso Dom Quixote querendo aí já sair para suas andanças. Né? Ele possuía um pangaré que era usado nos serviços da fazenda. O animal, apesar de magro e feio, parecia um belo garanhão aos olhos do fidalgo. Ou seja, né, ele já vê as coisas diferentes. Depois de muito pensar, deu-lhe o nome de Rocinante. É um nome bonito. Esse nome lhe pareceu sonoro e adequado. Se antes havia sido um simples Rocim, nada mais justo que agora fosse um Rocinante. Então agora ele conseguiu seu cavalo branco. Né? Importante para que ele pudesse sair nas suas andanças pelo mundo. E aqui é interessante porque dentro das histórias de cavalaria, você sempre tem um cavalo, óbvio. A gente fala, Renan, porque eles têm que andar, não tinha carro na época, né? Então eles têm que andar de alguma coisa. Mas não é só isso. Existe um símbolo associado, né, aos mitos de cavalaria, e depois a gente, quando estuda os símbolos indianos também, você sempre vê que existe um animal que é um veículo. Né? Então você tem o cavalo não só como um meio de transporte, mas o cavalo nas obras de cavalaria, ele seria a capacidade que você tem de controlar a matéria. Essa relação com as coisas animais, onde o cavaleiro se torna acima pelo fato de poder controlar, poder direcionar a sua parte animal, ok? Então, esse símbolo também vem junto. Então, a gente fala bem, o Rocinante cai bem, porque ele já tinha uma certa idade, né? Então o cavalo está acompanhando o físico, né? O físico que ele tem na época aqui. Batizado o cavalo, então faltou-lhe um nome para si mesmo, porque afinal de contas, a gente não pode sair aí com o nome de batismo, né? Depois de 8 dias remoendo o cérebro, encontrou um que lhe serviu até o fim de suas aventuras. Não seria mais simplesmente Dom Alonso Quezada, e sim Dom Quixote. E como faziam os cavaleiros andantes, acrescentou o nome de sua pátria, para torná-la famosa. Assim decidiu chamar-se Dom Quixote de la Mancha. Ficou bonito, não é não? Aqui é interessante porque hoje em dia a gente não tem, né? A gente não fala mais dos lugares de onde a gente nasce, né? E aqui você vê, a Mancha ficou para a história mesmo, né? E inclusive está aqui a Mancha, certo? As aventuras dele são em La Mancha, Aragão e Catalunha, mais ou menos nessa região aqui. Diz que Doré, quando foi fazer os seus desenhos, né, ele chegou a viajar nos lugares para ver como eram os lugares para poder fazer melhor as ilustrações da época, certo? E aí agora só falta uma dama, né? Ele já tem um nome, ele já tem o cavalo, já meteu na cabeça que vai sair aí por aventuras, e agora ele precisa de uma dama. Olha só que bonito. Tudo preparado para a partida, percebeu que faltava apenas encontrar uma nobre dama para apaixonar-se. Um cavaleiro andante sem amores era como uma árvore sem frutos e um corpo sem alma. Oh, bonitinho.
E por quê? Né? Se a gente pega a parte mítica, as mulheres dentro dos mitos, elas têm esse papel, essa função de representar a alma humana. Uma figura que a gente conhece bastante é a donzela no castelo. Não tem? Lá no finzinho, lá em cima, na torre do castelo, tem uma donzela que precisa ser salva. Quem vocês acham que é essa donzela? Não eu, a gente. A gente mesmo, certo? Nós mesmos somos essa donzela a ser salva, porque ela vai representar a alma. E olha só que interessante. Ela está no castelo, ela não pode te ajudar, né? O máximo uma Rapunzel ali, que joga, né, uma trança e tudo. Mas a pessoa, né, ela tem que passar por todas as provas até chegar lá, conseguir subir para salvar. Por quê? Porque a alma, ela eleva. Ela faz com que você se eleve, com que você chegue lá. Entende? Diferente de dragões, monstros, coisas desse tipo que ficam no solo tentando te atrapalhar. Então, as provas que a gente tem, essas coisas, esse embate da vida, eles vão dificultando, vão fortalecendo a gente, na verdade, para uma hora você conseguir se elevar e chegar onde a alma está. Então, a ideia de que os cavaleiros salvam as donzelas não é só que eles salvam pessoas. Seriam símbolos de pessoas lutando para salvar a própria alma, para salvar o que tem de mais nobre dentro de si mesmo. E para isso a gente tem que estar disposto a qualquer coisa. A gente tem que estar disposto a matar dragões, a enfrentar inimigos, a passar por aventuras que a gente não tem a mínima ideia. Por quê? Porque a gente tem que salvar a própria alma. Então Don Quixote não podia sair sem Dulcinea. Tinha que ter alguém. Só que aí é interessante, porque ele escolhe uma moça feia. Eu estava vendo um dos estudiosos e fala, e fedida, porque ela cuidava de porcos, né? Ele lembra de uma aldeã e aí fala, não, vai ser essa. E aí é interessante, porque você imagina, por que ele, né? A nossa alma, a gente olha, ela é tão bonita, mas olha a época que ele vive, né? Uma época difícil, dura, onde é difícil você ver as coisas boas. Ele já é doido porque ele vê tudo como grandioso, como uma grande aventura. Quando ele vai escolher a representação para a sua alma, ele escolhe o que ele tem, e a vida é muito dura. Apesar de que ele vê Dulcinea, ele vê sua alma na dureza da vida. Ele consegue fazer essa relação. Então ele escolhe Dulcinea, porque ele tem que ter alguém por quem lutar. Ele tem que ter alguém por quem fazer as coisas. E não é só para si. É que hoje em dia a gente pensa assim, não preciso de ninguém, não, faço para mim mesmo, está ótimo. Né? Afinal de contas, a alma está aqui mesmo. Então a gente não vê essa necessidade de buscar um porquê para as coisas, um sentido para todas essas aventuras. E um dos sentidos seria justamente esse, de que cada aventura vai fazer você chegar mais perto da sua própria essência, representada então por uma donzela, uma dama, uma princesa, uma rainha, no caso de Don Quixote aqui, Dulcinea, então fazendo essa representação da alma, ok? Aí, então, ele vai se sagar cavaleiro. Ele ajunta todos esses elementos e sai para suas aventuras. Ele descobre, ele lembra que ele não é um cavaleiro ainda. Ele tem que ser sagrado, né? Alguém tem que ir lá e sagrá-lo cavaleiro. E aí ele parte na sua primeira aventura, chega que seria uma... É estalageria, porque em espanhol é... Como é que... Estalagem, obrigada. Chega numa estalagem... e pede para o cidadão lá sagrar ele cavaleiro, porque a estalagem é um grande castelo, né? Cheguei num castelo lindo, cheio de damas nobres, né? Um negócio quase um cortiço, assim. E ele vendo tudo perfeito e pede, então, para se sagrar cavaleiro. E o dono da estalagem faz isso para ele. Ele fala, diz assim, até no filme que eu escolhi um pedacinho, ele fala, né? E pobre tem tempo para ficar louco? É claro que ele tem dinheiro, vamos fazer o que ele quer, que ele vai pagar a gente no final. Né? Então ele faz tudo que ele pede, né? Então ele chega para o dono da estalagem e pergunta, né? Pede para ele fazer todo esse processo de sagrar ele cavaleiro. Aí ele põe lá um altar improvisado, 2 garotos que seguravam um toco de vela, as 2 mulheres, o vendeiro iniciou um palavrório ininteligível, maneira de uma oração devota que fingia ler num livro. Na verdade era um livro de anotações do pessoal que estava devendo. Aí ele saía falando o nome de todo mundo, né, e ficava aparecendo uma reza.
Depois pediu ao cavaleiro que se ajoelhasse e bateu-lhe com a lâmina da espada nos 2 ombros sobre a cabeça, dizendo: Deus vos faça um cavaleiro venturoso e bem-sucedido em todas essas questões de cavalaria. Assim, todo esse negócio que você quer, né, que dê tudo certo. Orgulhoso e com o peito a arrebentar de felicidade, Dom Quixote, montado em seu Rocinante, partiu em busca de novos combates. A impressão que dá aqui, em muitas partes, é como se fosse assim: por mais que ele tenha sonhos nobres, o mundo tem pouco a oferecer para ele. Entende? É como se fosse assim, a realidade oferece para ele coisas muito duras. As pessoas brincam com ele, fazem piada, se aproveitam dele. É como se fosse assim, para essas pessoas que estão querendo esses sonhos todos, a vida ela vai oferecendo coisas muito, muito fora. A realidade não comporta tamanha nobreza mais. Que é a parte histórica, né? Você tem uma Espanha decaindo e você ainda tem pessoas que queriam que a Espanha fosse aquela referência, né? Então, para quem tem aquele passado, o presente já não oferece mais as mesmas coisas, né? E aí vem algumas partes bacanas, assim, que é um livro cheio de grandes frases. Eu acho um barato. Grandes frases, situações interessantes. E aqui é uma delas, né? Quando ele sai ali, Sagrado Cavaleiro, ele fala, né? Está pronto para buscar a glória das batalhas e o gosto da aventura. Não quis retardar o pôr efeito em seu pensamento, estimulando a lembrança da falta que estava já fazendo ao mundo a sua tardança. Como quem diz assim, eu estou fazendo falta. O mundo está muito difícil. Quanto mais difícil ele fica, mais as pessoas precisam de mim. Né? E quem sou eu? Eu sou uma pessoa que vê um castelo onde ele não está, ele vê a alma onde as pessoas não conseguem ver, e é uma pessoa teimosa em viver um ideal de cavalaria. E ele fala, e o mundo precisa de mim. E de certa forma precisamos até hoje. Né? A gente sempre precisa de pessoas que se teimem, né? que consigam continuar vivendo essas grandes ideias. Okay? E ele coloca então essa visão aqui em Dom Quixote. Aí acontece uma série de coisas, ele volta para casa, são mais de 1000 páginas, então vou ter que cortar um pouquinho, tá? Não vai dar para falar a história toda. Aí ele volta em determinado momento para casa com a certeza de que está faltando uma coisa, que é o escudeiro. Ele tem o cavalo, ele tem uma armadura velha que ele tirou do porão de casa, ele tem a Dulcinea, mas está faltando agora então o seu escudeiro. E ele resolve então pegar o seu vizinho, né? Durante 15 dias, Dom Quixote esteve sossegado em casa, mas começou a visitar frequentemente o vizinho. Homem de bem, mas de pouco sal na moleira. Assim, menino, ele era bom, era uma pessoa boa. Aí está a representação, né, dele tentando convencer o Sancho, a esposa do Sancho ali, os filhos, né, ali a fazenda. Ou seja, uma pessoa extremamente simples, que não tem os ideais que Dom Quixote tem. Inclusive, o que Dom Quixote faz? Ele fala, Sancho, vem comigo que eu vou te dar uma ilha. Aí o Sancho, teoricamente, no livro, ele representa a realidade, mas ele caiu nessa. Né? Falou, ilha? Oba, tô nessa, né? Tô querendo uma ilha também. Aí ele começa a falar, ó, se acompanhasse de boa vontade, poderia conquistar riqueza e poder, e talvez chegasse a ser governador de uma ilha. Sancho Panza, assim se chamava o gordo e ingênuo lavrador, já sonhando com glórias e riquezas, decidiu então tornar-se escudeiro de Dom Quixote de la Mancha. Então o que você tem aqui? Um fidalgo e o lavrador, né? Você tem a pessoa com aqueles grandes ideais e uma outra preocupada com as coisas da vida, do cotidiano, do dia a dia, que de início vai tentar chamar Dom Quixote para a realidade. É interessante, se vocês forem perceber, é uma estrutura repetida. A gente tem esse tipo de parcerias, né, em diversas histórias. Né? Essas aqui eu garanto que vocês conhecem. Não é? As parcerias que a gente tem, os robôs ali do Guerra nas Estrelas, né, o Frodo e o Sam, essa parceria, essa dualidade, ela é bem presente. Por quê? Porque é como se fosse assim, para ele andar longe e crescer e buscar grandes coisas, ele precisa de um apoio. É como se fosse um sonha e o outro a terra. Um quer os ideais e o outro quer dinheiro,
é uma casa melhor, é cuidar de ter uma existência, uma subsistência garantida. Então, quando você tem essas duplas, pode reparar que normalmente eles fazem esse papel, eles se completam dentro dessa ideia. Tá? E aí, então, agora os dois saem para suas aventuras. Sancho Panza, ele vai mudando durante a obra. Ele vai mudando ao ponto de depois, no final, ficar triste porque Dom Quixote para de acreditar nas coisas. Ele começa a confundir também a realidade e os ideais do Dom Quixote. Ele começa a falar das histórias como se fossem... As histórias que ele mesmo inventou, ele começava a falar como se fossem verdades. É como quem diz assim, ele começa a ser absorvido por esse ideal de cavalaria também. Isso vai tornando ele uma pessoa também preocupada com outras coisas. É um personagem bem interessante durante a obra. E ele fala, tiradinho o tempo todo, Sancho Panza. Todas as frases que você imagina, frases feitas da Espanha, estão nesse livro. Tanto que o Dom Quixote vira e mexe está o tempo todo. Ai, chega desses provérbios, Sancho Panza. Nunca tem nada a ver com a situação, esses negócios que você fala, né? Mas ele sempre tem um provérbio para alguma coisa. Então é bem conhecimento popular. Ele representa, né? A pessoa mais simples ali, que cuida das suas coisas e que resolve a vida com preceitos simples, que são os provérbios populares, né? Que ele sempre tem um na manga. Então aqui, dentro das aventuras, a gente vai ver que Quixote vê aventura e nobreza em todos os lugares. Os lugares mais estranhos, onde você não vê nada, Dom Quixote vê algo nobre. Tem pessoas que são assim, eu admiro muito, aquelas que sempre que está tudo errado, ela vê um negócio bom, tudo tem chance para não dar certo, ela vê uma possibilidade boa. A pessoa tem um monte de defeito, ela vê uma virtude. Né? Isso é uma característica interessante que Dom Quixote traz em toda a obra. Agora, o que a obra é? Uma comédia, como eu falei para vocês. Então, ele faz a coisa mais burlesca. E, hoje em dia, a gente vê a comédia de uma maneira muito simplória. A gente acha que a comédia é só para rir. E algo me diz que Cervantes, muitas pessoas pensam nessa linha também, de que Cervantes se usava de uma estratégia que vem desde lá da Grécia Antiga. Quando a gente falava da tragédia grega, né? Essa daí a gente ouve falar bastante, mas também tinha a comédia grega, que normalmente a gente não fala tanto. Justamente porque a gente não leva a sério a comédia, né? Esse negócio não doer muito, não for muito sofrido, não for uma tragédia, a gente não leva muito a sério. Mas a comédia grega, ela tinha também um aspecto bem interessante, que era fazer com que as pessoas tomassem consciência de se identificar com o que ela está vendo. Hoje em dia, a gente não tem senso de humor. A gente acha que tem, mas não tem. A gente ri dos outros. Né? Tem uns programas de televisão por aí, que eu não vou falar o nome, porque eu sei que ninguém conhece, que fica mostrando umas cenas que todo mundo ri. Né? Às vezes eu fico, gente, mas ninguém se preocupa, não. Essa pessoa não quebrou nada, não. Tipo, se ela está bem, né? Mas todo mundo ri do outro. É uma ridicularização do outro faz com que a gente comece a rir. Vocês notam como isso não é legal? Por isso que a gente não gosta de ser fruto de piada, né? Mas o que é a comédia grega? Ela não parte por aí. A comédia grega é assim, eu vou fazer uma situação que essa pessoa vai rir porque ela vai se identificar ali. Você já viu, às vezes, a gente está vendo uma boa comédia, você vê um personagem que é igualzinho. Você fala, meu Deus, a gente nunca acha que é com a gente, né? Igualzinho meu vizinho, ó, igualzinho, começa a rir, né? A gente se identifica muito. Fala, nossa, eu faço exatamente isso. Um dia aconteceu um negócio parecido, fiz que nem ela. Nossa, mas que engraçado que isso fica. Então, a gente, pela comédia, a ideia é que a gente conseguisse se enxergar também. E nesse ponto, a comédia de Cervantes pode dar grandes dicas, porque é uma pessoa que tem o ideal e que é ridicularizada por todo mundo, que não é compreendida pelas pessoas. Então, se você for ver, até hoje é assim. A pessoa quer ser boa e ela é ridicularizada pelos outros. Ou é só eu que vejo isso acontecendo? Não é? Quantas vezes uma pessoa vai fazer um ato bom e todo mundo ri dela? E no final você fala, mas é um ato bom. A gente devia estar apoiando, não rindo, não se aproveitando. Tem muita gente que fala assim, não posso ser uma pessoa muito boa porque senão vão me passar a perna.
Por que Don Quixote é ridículo? Porque ele não se preocupa com isso. É como quem diz assim, meu filho passar a perna é problema seu. Eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer as minhas coisas. Até hoje, você pega uma pessoa tentando fazer coisas quixotescas, ela é ridicularizada. Então, Cervantes traz isso, ele traz esse ridículo, como quem diz assim, realmente a gente não entende uma pessoa assim, ela destoa, ela fica estranha, ela fica cômica. E aí Don Quixote, então, uma grande comédia. E talvez por entender isso tenha feito tanto sucesso. Né? As pessoas tenham se identificado muito com algo que foi nobre e não é mais, e como o mundo trata as pessoas que ainda buscam aquela nobreza, certo? Então, em várias partes da obra dá para a gente ver. Em algumas ela parte para piada mesmo, né? Tem umas horas que a impressão que a gente tem que é só para rir, mas em muitas outras, como tem muitos diálogos, né? A obra é um grande diálogo entre Sancho Panza e Don Quixote, ele tem muitas tiradas boas, tem boas reflexões sobre a própria existência, ok? Então é a nossa comédia, né? Aí aqui eu trouxe umas partes, só para a gente ter uma ideia de como é que Don Quixote se via, né? Então ele vai ter aqui, ó, aqui está onde acerta o cumprimento de meu ofício, desfazer violências e dar socorro e auxílio aos miseráveis. Então é como Don Quixote se vê, né? Mudar o mundo, meu amigo Sancho, não é loucura, não é utopia, é justiça. Né? Tem umas frases que são boas, assim. Que é como ele vê, ele fala, não é uma utopia. Se todo mundo achar que mudar o mundo é uma utopia, não vai mudar nunca esse negócio. Assim, para um doido, né, está fazendo bastante sentido. Fala, embora eu saiba que não exista magia no mundo que possa mover e forçar a vontade, como alguns simplesmente acreditam, é livre a nossa vontade e não existe erva nem encanto que a force. Então você vê o tipo de reflexão, né? São diversos níveis de reflexão que ele vai fazendo dentro da obra. E aí eu escolhi aqui para a gente ver uma partezinha no vídeo, que é uma das partes mais conhecidas, que é justamente Os Moinhos de Vento. Né? É um filme tão antigo quanto o meu livro e que vale bastante a pena, certo? Daqui a pouco aparece a Sophia Loren, né? Daqui a pouco ela aparece. Monstrous giant of infamous repute, who I intend to encounter. It's a windmill, giant. A windmill, a giant, as I would see the four great arms, the whirling of his back. Giant? Exactly. How long since we sat it for? About 2 minutes. So soon will I engage in brave, unequal combat. Hold there, our monster! Cease the knocking of my dignity! And prepare to battle! Where you're graced by my wife's little flag of stand. That is Hell
has not seen nor heaven created, the one who can prevail against me. You're doing very well. Come, Your Grace. Find a place to get you repaired. The knight must not complain of his wounds, though his bowels be dropping out. But we will find the hall of some great lord. Listen, what? A trumpet, here. Aqui uma das cenas mais conhecidas, né, dos Moinhos de Vento. Rafa, você prepara na segunda parte? Tá? Então aqui a gente vê, eu gosto muito, né, tem vários filmes, esse é um dos mais antigos e um dos melhores que eu acho, né, para pegar da história. E aí ele fala dos encantadores, né, aqui nessa parte. E eu queria falar um pouquinho sobre os encantadores, né. Ele fala quando ele tenta, em algumas partes do livro, encontrar a Dulcinea, né? Tem um determinado momento que ele encontra a Dulcinea, na verdade o Sancho Panza está colocando uma outra mulher lá como se fosse ela e tal. E ele fala, mas essa não é Dulcinea, essa é uma camponesa que está levando repolho. Aí ele pensa assim, mas justo agora ele resolve ficar lúcido, né? Por que ele não vê uma dama e tal? Aí ele fala, não. Aí o Sancho Panza são os encantadores. Os encantadores fizeram isso com a Dulcinea, por isso que você está vendo ela como uma camponesa levando repolho para a feira. Aí ele fala essa, né? Deus sabe se há Dulcinea ou não no mundo, ou se é fantástico ou não. Eu a contemplo como convém que seja uma dama que reúna todas as qualidades que a possam fazer a mais famosa de todas. Mas os encantadores, que viram que não podem utilizar suas armas contra mim, se vingam nas coisas que mais amo. Pois sabem que tirar a dama de um cavaleiro andante é como lhe tirar os olhos com que mira o sol com que se ilumina. Então, qual é a ideia aqui? Ele não se deixa levar pelos encantadores. Ele está imune, digamos, a isso, né? Só que os encantadores vão naquilo que ele ama e tiram toda essa graça daquilo que ele ama. Se a gente for pensar nesses encantadores, olha só o que eles fazem. Eles tornam as coisas nobres vulgares. Eles tornam as virtudes defeitos. Eles tornam cavaleiros andantes loucos completos. Então é interessante essa ideia que ele tem, que é como se fosse um encantamento, onde as pessoas não enxergam bem as coisas, onde os valores se inverteram, onde as pessoas agora, quando buscam coisas boas, os encantadores vão lá e pegam a alma e transformam numa moça levando repolhos, né? Então, a ideia aqui dos encantadores, que a gente deveria se perguntar, é quem são os nossos encantadores, né? Quem é que faz com que a gente veja as coisas nobres como vulgares? Ou as coisas belas como desnecessárias? Ou a virtude como uma coisa desnecessária? Esses são os encantadores e o mundo está cheio deles. Cuidado, cuidado. Essa inversão de valores que a gente vive, ela é muito típica de encantadores. E faz com que as pessoas queiram se encaixar num mundo sem beleza, sem glória, sem honra. E vão perdendo essa visão que Quixote tem das coisas, certo? Aí Sancho, em determinado momento, ele consegue a sua ilha. Como eu falei, vou ter que cortar umas partes pequenas do livro. Mas em determinado momento, o segundo volume, ele consegue então a sua ilha, que ele tinha, né, prometido ali no início. Aí, quando ele vai para ser governador da ilha, Dom Quixote então dá alguns conselhos. Shakespeare usa isso, a gente tem vários locais nessa história de dar conselhos, é bem interessante. Dom Quixote vai dar conselhos para Sancho Panza. Olha um que ele dá. Põe os olhos, né? Agora que você vai ser governador de uma ilha, Sancho, você tem que prestar atenção em certas coisas. Aí uma delas é essa, né? Põe os olhos em quem és, procurando conhecer-te a ti mesmo, que é o conhecimento mais difícil que se pode imaginar. De conhecer-te, resultará o não inchares como a rã, que se quis igualar ao boi. Né? Que é uma outra história, né? A rã quer virar boi, vai inchando, até que estoura o bichinho. Ele vai falar, se você conhecer a si mesmo, você não vai querer ser uma coisa que você não é. E é o conhecimento mais difícil que se tem. Né? Base aí da filosofia desde da Grécia Antiga. Tá? E ele dando os conselhos filosóficos para o Sancho. E logo em seguida ele dá um outro que não é tão filosófico assim. Não comas alhos nem cebolas. É um outro conselho muito prático.
para que o hálito não denuncie a vilania dos teus hábitos, né? Para você não ficar com aquele bafo. Anda devagar, fala com pausa, mas não de forma que pareça que te escutas a ti mesmo, porque toda afetação é má. Tá vendo que no meio da obra ele vai, né, jogando as coisas cotidianas também, né? Janta pouco e ceia menos, que a saúde de todo o corpo se forja na oficina do estômago. Então você tem Quixote para todos os gostos, certo? Você tem desde a nutrição, da alma e do corpo. Tem todas as partes aqui, certo? É interessante, ele fala que toda afetação é má, né? Quer dizer, não se sinta importante porque você agora vai ser governador e tal, porque essa afetação não faz bem. E a gente vive num mundo, todo mundo é meio afetado, né? A gente acha isso importante. E aqui ele falando justamente que não é. Então a obra é cheia dessas tiradas, né? Que são interessantes. E aí Sancho Panza, então, vai exercendo o cargo de governador com sóbrios julgamentos e justas sentenças. Ou seja, todo mundo achava que ele ia dar errado como governador da ilha, e ele dá certo. Com seus provérbios, com o seu jeito bonachão, com a sua forma simples de pensar, ele vai resolvendo todos os problemas que aparecem. Então é engraçado, você vai vendo o Sancho Panza mudando, né? E agora ele é considerado pelas pessoas como um sábio. Depois que ele sai, ele passa uma semana governando a ilha. E as pessoas já não querem mais que ele vá embora. Então é interessante você ver que ele coloca a simplicidade do Sancho Panza como uma raiz de justiça. E olha só aqui como ele fecha. Extremamente envergonhados de seu procedimento contra aquele homem humilde, mais honesto, os habitantes da ilha agora pediam que ele ficasse. Mas de nada adiantou. Sancho partiu abdicando de um poder que realmente nunca exercera, porque tudo era uma brincadeira no final das contas. E justamente sem o exercer, fora muito mais justo que os donos reais do poder. Então, né? Botou na ferida ali. Então você pega ele justamente por não exercer o poder da forma com que as pessoas faziam, acabou sendo mais justo do que todo mundo. Então essa é uma boa crítica, né? A forma com que as coisas são vividas ali na época, né? Aí acontecem, né, outras tantas aventuras, e chega no final, os conhecidos, os amigos de Dom Quixote, acabam montando um duelo, né, mais fake assim, e quando eles falam, né, chega lá um cavaleiro da lua e tal, e fala assim, olha, se eu ganhar o que eu vou pedir de você, é que você vá para casa e nunca mais se meta com cavalaria. No fundo são os amigos dele que querem que ele volte para casa, porque ele está ficando doente, já não tem mais idade para esse tipo de coisa, não sei o quê, então eles ficam tentando trazer ele de volta. E aí ele faz isso, eles fazem o duelo e ele obviamente perde, ok? Porque os únicos duelos que ele ganhou foi meio sem querer, assim. Esse ele, né, perdeu. E aí, como essa condição não era prejuízo a Dulcinea, né, Dom Quixote aceitou. O cavaleiro vencedor montou e partiu a galope sem mais nada exigir ou dizer. Então, depois desse duelo, o vencedor vai embora, porque era um amigo dele, tinha que encontrar ele em casa. E o Dom Quixote volta para casa sabendo que agora ele vai ter que abandonar a cavalaria de vez. E isso é muito triste. É muito triste porque ele sabe que acabou. Que agora, por uma questão também de honra, né, de uma palavra empenhada, agora ele não vai poder continuar fazendo as suas andanças pelo mundo. E vai para casa e recobra a consciência, olha só, coisa interessante. Ele sai da Matrix, ele volta para a realidade. E aí essa frase eu acho bem interessante. Ele põe aqui, ó, seus amigos, quando viram recobrar a razão, sabiam que ele estava morrendo. Então ele volta para casa, né? Abre mão da cavalaria por conta do duelo, e aí ele começa, não, mas esses livros de cavalaria realmente são um absurdo, como é que eu fiz um negócio desse? Não, aquele castelo não era castelo, do cinema, não sei. Ele recobra a razão. Aí as pessoas olham e falam, morreu, vai morrer. E é interessante isso, porque é como se falasse, um homem sem sonhos está morto. Por mais estranho que seja, por mais esquisito, por mais engraçado, é melhor você ter sonhos e continuar vivendo bem, do que abrir mão deles e morrer lúcido. Se você imagina hoje em dia, nos exigem lucidez.
né? Nós temos uma série de regras na nossa sociedade para seguir, nós temos uma série de preceitos que a gente tem que aceitar e a gente tem que ter um banho de realidade. Porque se a gente não aceita essa realidade, né, que as pessoas colocam, a gente é visto como uma pessoa fora da curva, uma pessoa esquisita como um Dom Quixote. Agora, quando uma pessoa assim desiste e aceita todas essas coisas, a vida perde o sentido. Ela não tem mais esse ideal, esse porquê lutar. Então as pessoas notaram, ele agora perdeu o porquê da vida, vai morrer porque agora ele não tem mais sonhos. Ele não tem mais Dulcinea, ele não tem mais cavalaria, ele não tem mais porquê. E hoje em dia a gente raramente encontra uma pessoa que se pergunta por que viver? Qual o sentido? Por que você vive? Quais as coisas importantes? São raras as que têm uma resposta. A maioria porque nunca perguntou, alguns porque não encontraram, não sei, mas é raro. Então é como se nós fôssemos um Quixote. A gente tem um banho de realidade, se acha muito sóbrio, mas não tem sentido, não tem aventura, né? Não tem alma, não tem Dulcinea. Aí eu vou fechar nosso momento então com uma frase que eu acho muito bonita e uma parte, vou fechar com uma parte do vídeo que é uma música, né, que alguns devem conhecer, que é muito bacana. Tem algumas frases ainda que ele vai falar antes e depois a gente fecha com a música. Então aqui, né, eu gosto bastante dessa frase, né? A senda da virtude é muito estreita e o caminho do vício é largo e espaçoso. No entanto, seus fins são muito diferentes, porque o caminho do vício fácil leva à morte e a vida da virtude restrita e trabalhosa termina em vida, e não uma vida que se acaba, mas na vida que não terá fim. Muito bonito, né? Pode ser doido o quanto quiser, falando uns negócios desses eu tô nessa. Porque, mas não é, você vê uma frase dessa, é o cara doido, isso é mesmo, foi Dom Quixote, ele que falou, porque destoa muito, né? Hoje em dia a gente quer tudo tão fácil, ele vira e fala, esse caminho fácil leva à morte, não queira, não vale a pena. Então, por essas e outras, né, é uma obra que você ri, é uma obra que você chora, é uma obra que você não entende umas horas, se rebela com outras, e personagens muito, muito paradoxais muitas vezes, então são extremamente interessantes. É uma obra que vale muito a pena. Então eu vou fechar com essa outra partezinha do vídeo, que é uma música, uma canção que alguns talvez conheçam também, para a gente fechar e a gente abre para pergunta, ok? Aí, tá ótimo. Consider how it should be. Call nothing thine, except thy soul. Love not what thou art, only what thou may become. Do not pursue pleasure, for thou mayest have the misfortune to overtake it. Look always forward. In last year's nests, there are no birds this year. Be just to all men, courteous to all women. Live in the vision of the one for whom great deeds are done. Dulcinea. Why do you do these things? Things. It's ridiculous, the things you do. I come in a world of iron to make a world of gold. The mission of each true knight is duty, nay, is privilege. To dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go, to right the unrightable wrong, to love pure and chaste from afar, to try when your arms are too weary, to reach the unreachable star. This is my quest, to follow that star, no matter how hopeless, no matter how far, to fight
for the right, without question or pause, to be willing to march into hell for a heavenly cause. And I know if I'll only be true to this glorious quest, that my heart will lie peaceful and calm when I'm laid to my rest. And the world will be better for this than one man scorned and covered with scars, still strong with his last ounce of courage, to reach the unreachable star. Muito bom. Todo mundo cantou junto. Então é isso, pessoal. Obrigada. Aí, então, eu convido, obviamente, né, a todas as próximas palestras que a gente vai ter aqui na Cultura. Amanhã com a professora Lúcia, grandes mitólogos do século XX, Joseph Campbell, Michelle Ade, Mário Rosso de Luna, o trio imperdível, ok? Na sexta-feira, a gente vai ter a filosofia na poesia mística de Rumi, Tagore e Kabir, também muito bom, e é difícil a gente ter, né, palestras dentro desses assuntos. E convidar vocês para no sábado, então, 11 de novembro, estarem junto com a gente no nosso... The impossible dream, to find the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go.